Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o grupo de estudo do Senja, Nós estamos em Jaraguá do Sul e o nosso propósito desses encontros, desses estudos, é falar e divulgar um pouco mais sobre esse livro que se chama Mediunidade Farol Dentro da Noite. Ele foi psicografado por Miriam Yuka Tsubahara, onde foi feito um estudo em cima do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, e onde surgiu essa grande oportunidade de, então, compartilhar esse estudo com todos nós. Esse estudo ele é mais dedicado à prática mediúnica, às faculdades mediúnicas, essas ferramentas de trabalho da qual todos nós trazemos. Então, este é o programa número 9, Nós estamos estudando a parte em que no livro ele vem trazer ali orientações a um grupo mediúnico. Nós já temos falado no encontro passado sobre essa parte do trabalho mediúnico, que é um trabalho sério, que não deve ser realizado sem preparo, por qualquer pessoa. E ele traz no início de cada parágrafo, tem uns parágrafos maiores, ele traz alguns temas, como, digamos assim, harmonia, trabalho no campo espiritual, amor, orgulho, mediunidade e assim por diante. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos falar um pouco da harmonia, do trabalho no campo espiritual e também um pouco da parte do orgulho. E se der um tempinho, nós vamos falar também um pouco de amor. Não que as outras coisas não sejam amor. Esse amor é ainda pouco conhecido entre nós. Nós fazemos parte dos estudos e também de algumas tarefas aqui no Senja. A nossa casa ela está em Jaraguá do Sul. Quem quiser procurar, que estiver perto, ou quiser conhecer a nossa casa, nós temos a nossa fanpage lá no Facebook, Centro Espírita Maria José e o Amor. Podem entrar em contato conosco via esse e-mail. Para adquirir o livro também, podem entrar em contato conosco através da nossa fanpage. E se tiverem perguntas a serem feitas, também podem encaminhar e responderemos na medida do possível. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós damos início aos estudos. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, te agradecemos por esses momentos de comunhão, momentos que podemos buscar um pouco mais de quem nós somos, buscarmos do aprimoramento, da busca íntima, intelectual e espiritual. E lhe rogamos a todos esses ouvintes que vão escutar esse áudio, que estejam também compartilhando e buscando um pouco mais desses estudos do Evangelho de Cristo. Agradecemos por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, nós vamos ali digamos assim, não são temas, mas ele destaca em letras maiúsculas, E vamos pedir para Vitória ela ler esse trechinho da harmonia. A harmonia e o bom relacionamento entre os componentes do grupo, bem como sua preparação e esclarecimento, são importantes para que não se interfira no trabalho organizado pela equipe espiritual, que é de fundamental importância no processo. Esse trecho, então, ele nos dá o alerta, para que nós venhamos a ter um bom relacionamento com todos os componentes do grupo, de todos esses nossos amigos ali, companheiros desses trabalhos. Um pouquinho mais adiante ali, ele coloca sobre essa forma harmoniosa que nós devemos buscar, lembrando que essa harmonia nós temos que ter primeiramente conosco, Aqui está o maior mandamento, de que nós devemos amar a Deus e devemos amar a nós, primeiramente, para que nós consigamos amar ao próximo. Ou seja, a gente só dá o que a gente tem. Então, a gente precisa estar sempre nessa busca íntima, buscando nos conhecer, nos perdoar, nos amar,
para que a gente consiga também exercer isso com os demais que nos acompanham. E aqui quase no finalzinho ali ele coloca, né? Somente boa vontade daquele que se apresenta ao trabalho não é suficiente. Nós temos ouvido, né, que só o amor é ingenuidade. Então nós precisamos, né, temos essa necessidade de buscar realmente mais. Não é só a boa vontade, não é só o amor que basta. Nós precisamos ter disciplina de pensamentos, de sentimentos, de ações. Precisamos estar a todo momento no buscai, no vigiai, né? Orai e vigiai, para que realmente a gente consiga estar mais sensível, mais sensitivo a todas essas questões cotidianas que muitas vezes nós nos conturbamos tanto e que acabamos também afetando a esses irmãos que nos acompanham em espírito e os irmãos encarnados também que estão conosco, família, amigos e esses do grupo também, para que a gente não venha a prejudicar a nós, primeiramente, e não venha também atrapalhar durante os trabalhos mediúnicos, durante os estudos, né? Então esse ali é o alerta de que todos os componentes do grupo, a todo momento, tem que estar buscando essa maior vigilância, essa maior disciplina, a abnegação, o devotamento dentro do Evangelho de Jesus Cristo, dentro das leis divinas. Lembrando que essas orientações que são dadas aqui, lógico que ele traz relacionado mais à prática mediúnica, de grupos mediúnicos, mas esse livro ele também serve para todas as atividades de um centro espírita, né? Porque todas essas condições que ele coloca aqui, elas devem ser aplicadas em tudo, né? Dentro do passe, dentro dos atendimentos fraternos, né? Então, isso é para tudo, na verdade é para o dia, né? A gente já vem falando em tantos outros encontros que a mediunidade não, as faculdades mediúnicas, esse vigiar e orar, ele deve ser, nós somos médiuns, digamos assim, 24 horas por dia. Não só nos momentos da qual ali nós nos dedicamos a uma casa espírita, né? Muito mais nesses momentos de agora que estamos aí, né, passando por essa prova coletiva, onde que muitas dessas casas estão fechadas, né? Então temos que tomar como disciplina, né? Porque como temos estudado até há pouco, esse caminho da disciplina é um caminho bem estreito, né? Tanto que Jesus fala, né, da porta larga e da porta estreita, né? O caminho do bem ele é bem estreito, que ele precisa de vigilância. É como se nós estivéssemos, né, num lado um grande paredão e no outro lado um abismo, né? Onde essa caminhada, esse caminho ele é muito estreito. Se você estiver invigilante, não estiver ali sereno, consciente dessa caminhada, você pode despencar, né, a qualquer momento. E não venhamos a entender que a partir do momento que assumimos, né, certas tarefas dentro de uma casa espírita, nós estamos livres de investidas, né, de passar por certas provas, né? Não é assim que funciona. Sim. Né? Quando nós, como ele vai falar o seguinte, o trabalho no campo espiritual, lógico que quando nós nos dedicamos a essas práticas em horário acertado, com propósitos elevados, nós estamos ali sob a messe do Cristo, estamos amparados. Só que não venhamos a entender que nós estamos livres, né, de qualquer tipo de interferência. Vai depender, como ele fala aqui, da harmonia, né, dessa harmonia do grupo. Como a gente fala aqui na nossa casa, né, esse abrir coração, né, vir falar, né, estou sentindo isso, né, é certo, não é certo, não que é a nossa função dizer, isso é certo, isso é errado. Sempre orientar, né? Os irmãos superiores nunca vêm e nos dizem, o que tu está fazendo é errado, né? O que tu está fazendo é certo. Não. Eles orientam, assim se deve fazer, seguindo tal exemplo, tal exemplo. Então nos cabe o quê? Usar do raciocínio e fazer essas análises, né? Porque ele também, dentro da harmonia de um grupo, ele lá no finalzinho, na última frase, ele está dizendo assim, que fique bem claro
para que mais tarde não haja o constrangimento de ser convidado a deixar o grupo por não adaptação. Então, para a formação de grupos, até mesmo ali, para a formação de colaboradores na casa espírita para assumir um passe, assumir um evangelho, uma orientação, deve ser utilizada dos mesmos critérios. Né? Porque é um constrangimento maior você, um dirigente ou um doutrinador, ter que chegar e dizer, você vai ter que parar, porque você não está seguindo, né, as regras, não está em harmonia, né? Então, muitos outros critérios que nós utilizamos aqui muito a leitura dos padrões vibratórios, né, que cada um traz, individual, né, porque todas as casas também trazem esse padrão do que vibram, né, desse amor, desse trabalho. Então, esses padrões vibratórios têm que estar condizentes com o padrão da casa. Afinidade. Com relação à harmonia, a gente também deve lembrar assim, que trabalho mediúnico é um trabalho em equipe. E sempre o trabalho mediúnico ele é organizado pelos irmãos superiores, pela equipe espiritual, só que eles nos deixam, digamos assim, essa liberdade da gente administrar o atendimento, né, a colocação, a orientação dos irmãos. Só que para isso nós também no nosso cotidiano, a gente também precisa ter essa autodisciplina. A disciplina do estudo, do entendimento do Evangelho, das obras básicas, justamente, e também da vigilância, né, como foi colocado, da vigilância, para a gente estar aplicando em nós, né, esse conhecimento, para que no dia do trabalho, no momento do trabalho, nós estejamos em condições de servir. Assim como pessoas que trabalham em equipe e o trabalho depende dessa equipe ela tem que estar coesa, porque senão... E outra coisa, nós temos que ser disciplinados, né? E também ter bom relacionamento entre o grupo e com relação ao dirigente do grupo, né? Justamente para que a gente não crie essas dissonâncias, né? O chefe no trabalho, o chefe fala uma coisa e nós não concordamos e nos calamos. O dirigente num grupo mediúnico faz uma colocação e às vezes nós não vigiamos o nosso pensamento e começamos com julgamentos, com críticas, e isso atrapalha todo um trabalho que foi organizado pelos irmãos superiores. Então, onde é colocado assim que se há alguma coisa que destoa, que a gente não concorda, é no nosso cotidiano que a gente precisa fazer. Então, o quanto é importante a gente conviver com as pessoas com quem a gente trabalha. A gente procura se esforçar em ter um bom relacionamento, mas ao mesmo tempo nós também sabemos abrir nosso coração. Eu tive um pensamento negativo quando você fez aquela colocação. Para que então as coisas fiquem às claras e aí então a harmonia se estabeleça. Isso a gente faz no trabalho, no nosso cotidiano, né? E até mesmo dentro de casa. E entender que o nosso grupo mediúnico, né, o grupo que trabalha na casa espírita, ela também é uma família. E é isso que nós precisamos aprender também a fazer. Por isso que antes que o trabalho comece, a gente precisa dessa parte de adaptação, de estudo, e mesmo depois que começa a parte do trabalho mediúnico, o grupo precisa dar continuidade a esses estudos, porque é justamente esses estudos em conjunto, esses encontros que sustentam também digamos assim, vai estabelecendo uma harmonia, vamos equilibrando, né, o que a gente está estudando e o nosso conhecimento. É lógico que a assimilação vai variar conforme o potencial de cada um, mas é o esforço que nos cabe, porque se a gente recebe disciplina e nós não cumprimos com a disciplina, nós vemos que vai chegar uma hora que nós vamos começar a destoar. E aí é que diz que isso é que vai manter o bom relacionamento, porque para que mais tarde a gente não seja constrangido a ter que nos retirar, ou alguém falar
para a gente sair ou a gente reconhecer a nossa falta de esforço e querer sair. Além desse alinhamento, né, essa harmonia, o quanto maior a harmonia for, ela potencializa o que a gente vai ver daqui um pouquinho, né, potencializa a oportunidade do grupo trabalhar, né, em conjunto com a equipe espiritual. Desculpa. Então ela se torna um instrumento mais apto aos trabalhos que podem ser propostos ao grupo. Né? Então, né? Então ela tem quase as duas etapas. Ela é importante para que ela dê condições ao grupo trabalhar, né? Estar apto ao trabalho, e quanto maior ela for, ela potencializa as oportunidades. Entra muito essa afinidade, né? entre os pensamentos, sentimentos, entre os entendimentos, né? Se o grupo não estiver reunido em outros dias, né, para fazer esses estudos, num trabalho mediúnico, por exemplo, ele fica muito destoado, né? Não há esse entendimento maior, porque mesmo que é assim que funciona, né? Quando nós vemos em estudo em corpo, há a assimilação da consciência cerebral e também a assimilação da consciência espiritual. Em espírito nós assimilamos muito mais. Mas se o corpo não vier, né, só a consciência cerebral, a espiritual, ela não dá conta. Ela não tem meios, é uma via de mão dupla. Né? Não adianta dizer assim, eu vou ficar em casa, mas em espírito eu estou lá no centro. A gente sabe que nós ainda somos muito frágeis, né? E que nós temos comprovado muito que isso não se dá. Né? Às vezes, até o espírito vai, né? Pela boa vontade, pela oração sincera, pela pedir, né? O eis-me aqui, né? De estar em oportunidade de aprendizado. Mas se a consciência cerebral não veio, ela não encontra meios para colocar isso em prática. Né? Que foi até o questionamento que a Vitória levantou no estudo passado, né? Que ela até levantou a questão seguinte, que mas é aqueles que não têm o Evangelho, que não têm uma casa espírita para ir. Né? Então, só que isso também são conquistas do espírito, dessa assimilação, né? De poder absorver. Só que hoje, digamos assim, nos meios em que nós vivemos, não há mais quem quase que possa dizer, né? Que não tem meios de poder se elevar, se edificar e buscar conhecimento das coisas, né? Porque todos aqueles que estão nos escutando hoje é porque estão buscando algum meio de buscar conhecimento, né? Lógico que aqueles que não estão nos ouvindo, que não têm o Evangelho, é a vivência das virtudes, é o que Jesus nos convidou. Esse é o caminho. Ele diz que aprendei de mim, sou brando e humilde de coração. Colocou ali 2 virtudes, mas são 2 virtudes bem elevadas. Né? Mas Jesus disse também, buscai e achareis. Se a gente precisa fazer um concerto em casa e a gente quer fazer sozinho, onde nós vamos buscar? Tutoriais no YouTube. Da mesma forma, se eu preciso saber de mim, por que eu não consigo usar a mesma ferramenta para começar a buscar um pouco desse entendimento? Né? É tudo uma questão de você realmente querer entender as coisas, realmente querer fazer as coisas. Né? Só que a iniciativa é nossa. Ajuda-te, que os céus te ajudarão. Jesus sempre disse, né, que a iniciativa é nossa. O bem, ele é sempre ativo. Né? Então, o resultado vai depender da nossa ação. Se a gente não semeia, a gente não colhe. Silvânia, você quer ler um trecho? O trabalho no campo espiritual flui continuamente, independente da participação dos encarnados, pois muito já ajuda aquele que não atrapalha. Médium preparado é como instrumento de corte afiado, presta-se melhor ao serviço. E como se afia esse instrumento? Através de estudo, esclarecimento, abnegação e devotamento ao trabalho, que cabe a cada um para que possa se escolher. A vontade, a força, a iniciativa depende de cada um. É pessoal.
Jesus já tem nos falado. Muitos são os chamados, mas poucos são aqueles que se escolhem. Então nós sabemos que depende de cada um. Jesus falou a cada um segundo as suas obras. Nós temos lá no Evangelho que Deus é justo e bom para todos. Não tem os escolhidos. Todos nós estamos aqui. Todos nós hoje sabemos que reencarnamos. E nós temos um propósito. Nós sabemos que ninguém vem a uma reencarnação para passar de férias. Nós vamos nos desenvolver, é como um aluno na escola. Ele vai progredir se ele buscar o conhecimento, se ele buscar a matéria, o conteúdo, se ele aplicar, compreender o porquê de cada matéria, para que na aplicação ele possa compreender na vida que ele vai estar abrindo mais canal de entendimento do raciocínio e assim nesse equilíbrio que Jesus também nos fala, que é o equilíbrio da razão e do sentimento, porque a fé também é assim, nós evoluímos quando nós temos uma fé raciocinada. Se nós ficarmos só nos dogmas, nos medos e nos rituais, nós não vamos sair da mesmice, nós continuaremos no mesmo ciclo. Então o Evangelho todo, ele nos convida ao trabalho, ao autoconhecimento, à participação. Nós evoluímos na sociedade, por isso estamos todos aqui. E Jesus sempre está aberto a todos nós. Ele não carregou ninguém nas costas. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse vinde a mim é o convite ao vinde ao conhecimento. Buscar o conhecimento, o Evangelho como ciência, para que possamos todos evoluir. Então, esse é o entendimento de que todos nós estamos aqui e temos todas as ferramentas, temos as faculdades. Cabe a cada um de nós aproveitar, porque eu sempre digo, todos nós sabemos o dia do nosso nascimento, mas a volta para casa pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos. Mas quais são as boas obras que eu estou fazendo? Eu só levo, a verdadeira propriedade é essa, eu só levo o que eu faço de bem. Os equívocos eu também posso levar. Só que isso vai me deixar numa ilusão, nos medos, na angústia. Então vamos lá, todos aproveitar esse momento. Todos nós temos a oportunidade de nos preparar, de aplicar, para que nós possamos assumir com humildade, que nem o Maico falou. Nem sempre a gente faz tudo correto, nós ainda nos equivocamos. Mas vamos lá, nós estamos em grupo, nós estamos na sociedade, vamos aproveitar o conhecimento, a aplicação, e quando tivermos alguma dificuldade, vamos abrir coração, buscar, como a Miriam também falou, na mídia, buscar onde nós compreendemos as respostas que nós precisamos para que a gente possa agregar, aproveitar o momento e evoluir, para que nós possamos crescer como espíritos. Como ele coloca no trecho aqui, né? E a Miriam também colocou que nós somos amparados pelos nossos irmãos superiores, né? Só que a responsabilidade, né, daquilo que é designado ao grupo é nossa, né? Eles não vão vir nos dizer, assim está errado, assim está certo. Eles fazem as suas orientações, mas é o nosso livre-arbítrio, né? Cabe a nós essas decisões, né? Não venhamos a ficar esperando só por, vamos pedir para os irmãos superiores o que vamos começar a estudar na casa espírita. Não, para isso que tem, né, os orientadores, os dirigentes, né, os dirigentes de estudo, de trabalhos, aqueles responsáveis pela casa espírita, né, seja o presidente, seja, né, os secretários, enfim, aquele que recebeu a tarefa ali, né? Então são dos encarnados. Sim. Né? Porque eles nos amparam, nos estendem as mãos em relação àquilo que deve ser feito com muito zelo, que deve ser praticado. Mas a responsabilidade da reparação é nossa. Quem está ali reunido, quem precisa ir numa casa espírita, quem precisa se dedicar no dia todo na disciplina, somos nós. Nós reencarnamos
Porque Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, né? Então, todos nós somos sofredores sobrecarregados. Ah, mas eu não sou. Somos. Nós estamos num planeta de provas e de expiações. Sim. Né? Estamos num planeta de provas e expiações, então isso nos prova que nós somos sofredores e sobrecarregados. Por mais que a consciência cerebral, às vezes, não admita. Né? Nós dizemos que está tudo bem, mas é só ter um médico disciplinado, né? Rogar a Deus em favor do irmão, que nós vamos ver que em espírito nós não estamos tão bem assim. É interessante aqui, né, no início, né, da leitura, que ele fala sobre o trabalho no campo espiritual flui continuamente. Isso é importante também para notar que, né, nós podemos colaborar com esse trabalho. Né? Também para... Né, depois a gente fala, né, no continuar do livro a gente fala um pouco sobre orgulho, mas essa aqui é uma maneira inequívoca de mostrar, né, que o trabalho no campo, né, com todos os colaboradores, ele vai se dar independente, né, da participação dos encarnados. Porém, de novo, ele é potencializado. O próprio texto, né, do livro mostra que a doação de energias densas, né, para o choque anímico é uma maneira de colaborar com o tratamento de uma maneira, né, de novo, potencializada em favor dos irmãos que necessitam desse tratamento. Então, mas para isso... Só um pouquinho, só uma parte aqui. Quando se diz energias densas, não são energias comprometidas, Sim. né? São as energias do encarnado. Pode seguir. Então, a gente vê aqui que existe uma... Isso não se dá de qualquer maneira. Né? O livro já coloca isso, a gente conversou no último áudio. Existem algumas condições para que isso aconteça de maneira salutar. Né? Então, a gente pode ainda assim potencializar isso. Né? Então, o trabalho mediúnico, no campo espiritual acontece, o trabalho mediúnico é uma condição que a gente pode colaborar com isso dentro da obra de vida. Uma pergunta que nós sempre ouvimos, né? Tá, mas e o que eu faço? Né? Que seria aquela pergunta lá do fariseu para Jesus, né? Tá, e aí, mestre, qual que é o maior mandamento, né? O que devemos fazer, então, para alcançar o reino dos céus, né? Seria a pergunta do fariseu. Então, Jesus, né, coloca, né, as duas condições, né? Nos orientando, amarás, né? Ele coloca no futuro, né? Porque então isso prova que nós ainda não amamos. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o pensamento, sentimentos e ações, né? E, né, coloca um porém, né? Faça ao teu irmão tudo aquilo que desejas que te seja feito, né? Então, esse é o caminho. Então, o caminho das virtudes, né? É o caminho que nos eleva, é o que o Mestre tem nos orientado, né? Ah, mas eu vejo, eu ouço, né? Eu sinto a presença dos irmãos. Então, precisa buscar esclarecimento, precisa educar essas faculdades mediúnicas, né? As ferramentas de trabalho. Como é que se daria um trabalho mediúnico se nós ali não tivéssemos, por exemplo, um médium de incorporação ou um médium de psicofonia, para que ao menos pudéssemos ouvir a voz do irmão, né? Então precisa, né? As pessoas têm que entenderem que isso são ferramentas, não é um castigo, né? As pessoas às vezes nos atendimentos fraternos nos procuram e dizem, mas eu quero parar com isso, né? Eu quero parar de ver, eu quero parar de escutar. Não é parar. Isso não tem quem, né, possa parar isso tudo. Né? Pode parar às vezes por um determinado tempo, mas logo ali na frente volta tudo. Né? Ou tem pessoas que às vezes buscam exaltar essas ferramentas, então buscam, né, esses processos múltiplos que tem por aí, esses tratamentos alternativos, né, de acelerar, né, essas faculdades, também é uma conturbação. Né? Então, para aqueles que adentram uma casa espírita, que vêm querer desenvolver as ferramentas de trabalho, também tem que ter disciplina, tem que ter serenidade e paciência, porque isso não é uma coisa de um dia para a noite que vai entrar no trabalho mediúnico, mesmo que seja um médium de sustentação, ou mesmo que seja num passe, vai ali ver todos os problemas, ou vai saber todos os problemas, vai saber o que tem que doar para o irmão. Não, isso é com o tempo.
né? É com o aprendizado. Né? A gente sempre usa daquele ditado, né? Poxa, demorou de 7 a 9 meses para nascer, né? E agora quer aprender tudo num dia só, num encontro só, num estudo só. Né? Temos que ter essa virtude da paciência. Né? Para ter... E é com muito estudo. Né? Até em muitas literaturas, né, é colocado isso, que se o médium ali só sabe o ABC, eles vão se comunicar no ABC. Mas se tem um médium que sabe o A, B, C, D, E, F, G, H até o Y, o Z, vai ser usado do médium que vai até o Z. Né? Então, quer dizer o quê? Mostra o quê? Que o médium ele precisa se aprimorar. Né? Ele precisa buscar conhecimento. Senão nós ficamos estagnados. Né? Se não fosse, né, como Jesus diz, né, meu Pai trabalha, né, continua trabalhando e eu também. Então, se Deus parasse de criar, chegaria em um determinado tempo que nós ficaríamos na ociosidade, porque o trabalho ia acabar. Né? Não teria mais irmãos para evoluir, não teria mais o que compartilhar, todos chegariam num estado lá superior, e aí? Né? O que aconteceria? Não, então esse trabalho ele é contínuo, ele é infinito. Até porque você falou, se ficássemos estagnados, mas toda a natureza, todo o universo, até o planeta Terra está evoluindo, né? Então é necessário que a gente venha buscar e se compenetrar desse autoconhecimento, da perseverança, da disciplina que você falou, para que a gente possa evoluir. Porque a evolução tem aqui no livro também. Evoluir é dever e direito de todo ser humano, criatura divina a quem é concebida a graça de retornar à carne. Todos nós estamos aqui, mas para isso nós temos que buscar com humildade, aplicar o conhecimento que está à disposição, tendo o Evangelho como ciência, é o remédio. O remédio dá trabalho? Dá, mas é como o remédio também no campo físico. Precisa tomar direitinho nos horários certos. E assim também, o estudo e a aplicação é necessário com perseverança e amor para que a gente possa ver o resultado. E o resultado é o crescimento espiritual, para que a gente possa evoluir. Porque todos nós fomos criados para a felicidade. Mas a felicidade é essa busca do autoconhecimento aplicado para que a gente possa estar se sentindo melhor. Porque senão, estar estagnado é aquele buraco, é aquele vazio, é aquela melancolia, é aquela correria em buscar calmante. Mas qual é o melhor remédio? Sempre o Evangelho. Nunca estar contente com as coisas, né? Começa um novo emprego, não era isso que eu queria, né? Daí vai lá, troca de carro, porque estava entediado, um pouco, dá 2, 3 semanas o carro já não é mais aquele carrão. Né? Então, quer trocar de casa, quer pintar a casa, né? E assim por diante, né? Nós não ficamos satisfeitos. Porque o que realmente alimenta é o alimento espiritual, o alimento de vida eterna. E é esse alimento que nós vamos levar conosco para a eternidade. Né? Então, não é os bens. Né? E Deus nos concede a cada nova oportunidade múltiplas e múltiplas oportunidades de poder, então, se desenvolver, né? Como fala na necessidade da encarnação, né? Desenvolver a inteligência. Então, nós vamos ali no lado moral, espiritual, reparando e reparando os nossos débitos, né? Porque hoje nós já temos muitos, né? E tomemos cuidado para não voltar para casa com mais débitos, né? Porque é um preparar do futuro, né? Se queremos ter um futuro melhor, então é desde já. Desde já. Então é isso, gente. Nós já passou mais um tempo, nós temos nos dedicado aí em torno de uns 30 minutos, 30 e poucos minutos. E assim nós vamos ir. Não chegamos nem na parte ali do orgulhoso, mas... Né, já dá para compreender um pouco. Nós vamos dando continuidade ao nosso estudo. Ele é um pouco mais detalhado, né? Nós às vezes não conseguimos dar grandes passos, né, nas páginas do livro, mas é porque é importante, né? Tem alguns trechos que precisam ser colocados mais ou mais vezes, né, conforme a necessidade
né, a nossa necessidade aqui de aprendizado e daqueles também que nos ouvem. Né? Então, a necessidade de buscar, de entender as coisas. Né? Como temos dito, nós não é numa experiência só que nós reparamos todos os nossos débitos. Teríamos as condições? Teríamos. Mas, e assim, mesmo assim, nós não aprendemos tudo numa experiência. Mesmo assim, nós não teríamos acabado a tarefa, né? Nós ainda teríamos que seguir à frente, né? Porque esse conhecimento ele é infinito e infinitamente nós vamos buscar. Então, agradecemos a presença de todos, né? Estejam na carne e no espírito, porque nós nunca estamos sozinhos. E que venhamos, né, buscar maiores entendimentos. Nós não somos detentores de todo o conhecimento, apenas é um pequeno compartilhar daquilo que nós temos aprendido com os exemplos de Jesus e também, né, na nossa casa. E busquemos, né, outras literaturas, né, as obras de André Luiz, né, a codificação, que é muito importante. Em primeiro lugar, o Evangelho. Chegando na colônia, o primeiro livro a ser estudado é o Evangelho. Não penso que nós vamos chegar nas colônias e vamos estar de férias, né? Tem muito estudo. É uma preparação para a próxima experiência. Então, realmente agradecemos a todos, agradecemos também pelo amparo que sempre nesses momentos temos recebido e pedimos então para que a Vitória então faça a nossa prece final. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este momento, por aqui termos tido essa oportunidade de buscar um pouco mais desse estudo, buscar um pouco mais de entendimento do seu amor, da sua misericórdia, dos ensinamentos de Cristo, que possamos assim manter esse nosso foco, a nossa disciplina, para buscarmos cada dia mais sobre esses ensinamentos. Lhe rogamos, Pai, que o teu amor, que os eflúvios de amor de todos esses que caminham adiante a nós, de Jesus, dos nossos irmãos superiores, também se façam a todos esses ouvintes que estão nos acompanhando. Que possamos assim manter esse bom ânimo, manter a fé, manter a nossa convicção no amor, no bem, e que adentremos uma boa semana com todos esses irmãos. Agradecemos a tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor.